Coríntios capítulo 9, eu quero ler o verso 16. Quem achou vai dando glória. Assim diz o Senhor para nós essa noite: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos essa noite reunidos para comer do teu corpo, beber do teu sangue. E são nesses momentos que o Senhor trabalha conosco para nos edificar uma vida à altura daquilo que o Senhor planejou. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Quando o apóstolo Paulo dedica o capítulo 9, ele estava passando para os moradores de Corinto, para a igreja de Corinto, as duas grandes visões do Evangelho. A primeira parte da visão do Evangelho são os direitos conquistados pelo Evangelho na vida daquele que o serve. E a outra linha são os deveres. Então o apóstolo Paulo começa o capítulo 9, narrando essas diferenças, porque ele não estava muito alegrado não. Estava passando dias onde ele e Barnabé estavam se sentindo desprezados pela própria igreja. O apóstolo Paulo, fundador da igreja de Corinto, apóstolo de Jesus, porque teve uma experiência com Cristo, viu a Cristo mesmo, depois de ressuscitado, né? E experimenta a conversão, você conhece a história, e passa a pregar o Evangelho, porque assim Deus o chamou. Só que ele começa a perceber que a igreja de Corinto, uma igreja com muita dificuldade, porque numa região extremamente idólatra, debaixo de grande idolatria, eles tinham orgulho de terem a maior igreja, o maior templo de Afrodite de toda a região, com mais de 1000 prostitutas, que se chamavam sacerdotisas. Então, eles se orgulhavam da idolatria, se orgulhavam da vida profana, da prostituição que tinham. Então, o apóstolo Paulo tinha muita dificuldade em ensiná-los a ser a igreja que Cristo desejou. E com estudos, com ensinamento, Paulo vai trazendo a verdade. Então tem um confronto. Só que chega num determinado momento que Paulo começa a perceber que eles têm muito mais prazer de receber e abençoar
os que estão vindo de fora do que o próprio apóstolo Paulo, que abriu a igreja, que fundou a igreja. Então Paulo ficou magoado. E o Paulo começa o discurso para eles assim: olha, vocês precisam entender como funcionam as coisas. Eu não tenho problema de vocês abençoarem pessoas. Eu não tenho problema de vocês receberem outras pessoas aqui na sinagoga. Sinagoga é igreja, é o mesmo termo. Eu não tenho problema com isso. O problema é que eu não posso me sentir desrespeitado. Porque veja bem, pela lei, eu posso abrir mão do meu trabalho para viver da obra, porque é o que está escrito. Eu posso parar de trabalhar e ser sustentado pela obra, porque a lei me diz isso. No entanto, eu não desisti de trabalhar. Eu não parei de trabalhar. Eu continuo fazendo tudo o que eu sempre fiz, porque eu entendi que vocês não estão dispostos a patrocinar essa vida que Deus diz que tem que ser. Tudo bem, por mim tudo bem. Eu só preciso que vocês entendam. Na vida de alguém que serve ao Senhor, ele tem direitos e deveres. Eu teria como direito receber esse conforto dos irmãos. Eu teria como direito receber uma esposa se eu quisesse. Não fiz, mas poderia me casar. Ter direito a uma família. E essa família está no altar do Senhor. É meu direito, eu poderia fazer, mas não fiz. Então, observa que ele começa a narrar com os coríntios, para que eles entendessem que Paulo estava abrindo mão de algo que era direito dele, que não era favor. Tá? Consta na Bíblia Sagrada, Deus instituiu assim, que o sacerdote fosse cuidado dessa forma. E Paulo era sacerdote naquela função eclesiástica. Você está entendendo? Diga amém. E aí ele põe para fora, né, a sua tristeza por estar sendo menosprezado dentro da sua própria igreja. E eu vou abrir meu coração para você, né? É por isso que eu tenho muita dificuldade de trazer outros pastores, pregadores, levitas para adorar a Deus nesse lugar. Não é porque eu acho que nós somos a última coca do deserto, mas é porque nós entendemos que nós precisamos trabalhar servindo a igreja, tendo relacionamento, comprometimento juntos. E aí de repente vem um camarada de fora que não tem vínculo conosco, que não vive a visão que nós temos, chega aqui, prega uma porção de bobagem, vai embora e deixa a bomba para eu resolver. E aí nós entendemos que é importante gerar aliança, é importante gerar relacionamento, vocês com os seus pastores, com aqueles que estão dando a vida, que estão trabalhando, esses que devem ser honrados, esses que devem ser reconhecidos, ter o reconhecimento humano, esse é o entendimento. E o Paulo fez a mesma coisa lá, chamou os coríntios e falou, tudo bem, pode honrar essas pessoas, mas não esqueça, eu estou aqui, eu e Barnabé, pagando o preço, nós estamos aqui cuidando de vocês, quem está cuidando das feridas somos nós, quem está ajudando vocês somos nós, então desperta, né? Então primeiro ele dá a bronca, aí depois ele começa a comentar a despeito de deveres. Ele começa a dizer, a despeito de deveres, o comportamento que aquele que foi chamado por Deus tem que ter. Então vamos ler junto, versículo por versículo, eu vou explicar para você essa noite. Versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar. Então a primeira coisa que Paulo começa a dizer é assim, eu entendi que a partir do momento que eu sou de Cristo, eu preciso emprestar os meus ouvidos para obedecer aquilo que Ele instituiu. E Ele deu como lei. Ele não me deu opção, Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi um pedido, faça por favor. Quando você tiver um tempo vago, pregue o evangelho. Quando você não tiver nada para fazer, pregue o evangelho. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Um comissionamento, uma palavra de ordem. Então Paulo disse assim, eu entendi que no momento em que eu sou de Cristo, isso é uma obrigação. E é de mim que não cumpra isso. Deus me chamou para fazer isso. Mas observe que ele diz assim, no início do versículo 16, mas eu não tenho que me gloriar.
Por que, pastora? Porque eu entendi uma obrigação, eu não estou fazendo nada além do que a minha obrigação. Fui chamado por Cristo para pregar o Evangelho. Evangelho é boas novas. Eu fui chamado por Cristo para anunciar às pessoas: Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus te ama, Jesus muda a sua vida. De graça eu recebi, de graça eu dou. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto ei, fiquem atentos. Porque não comecem a se achar alguma coisa, porque vocês estão cumprindo o mandamento. É igual filho, né? Filhos tiram nota alta no colégio e vêm: pai, olha a nota das minhas provas. Aí você diz: tá tudo dentro da média. Ele: e aí, vai rolar um presente? Aí você diz: você não fez mais do que a sua obrigação. É ou não é? Por quê? Porque ele tem todo o tempo do mundo só para fazer isso na vida. Quem dera a gente pudesse voltar atrás, né? Ficar nesse tempo de novo. Para estudar. Então, o apóstolo Paulo falou assim: eu não posso me gloriar, eu não posso me engrandecer, eu não posso gerar nenhum tipo de vaidade daquilo que é minha obrigação. Então, vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não importa se você ganha 1, se você ganha 100, diga para ele: tem que ser para Deus. E ponto final. Deu para entender? É para Ele. Então, eu não tenho que encher meu coração: estou ganhando vidas abertas para Jesus. Ele vai olhar e dizer: não faz mais do que a sua obrigação. Te salvei para isso, camarada. Para ser porta-voz das boas novas. Quantos portadores das boas novas nós temos aqui? Acompanhe o verso 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então observe o que o apóstolo Paulo diz: eu só recebo o galardão de Deus se fizer de boa vontade. Se eu for obrigado a evangelizar, eu me coloco no papel de dispenseiro. Pastor, o que significa o dispenseiro? Dispenseiro é o camarada que guarda a dispensa. Então, ele destina os alimentos que tem na dispensa para quem precisa. Mas observa, não foi ele que recolheu os alimentos. Não foi ele que, com o coração generoso, abençoou aquelas vidas. Ele só é guardador da dispensa. Então, olha o que o apóstolo está dizendo: eu não posso me envaidecer, eu não posso ficar cheio de vaidade por conta da obra de pregar o evangelho, porque é minha obrigação. E segundo ponto, eu tenho que fazer sem cobrança. Eu tenho que fazer por livre e espontânea vontade, porque se eu fizer obrigado, eu sou como dispenseiro, eu só estou entregando mercadoria que eu não paguei preço por ela, que eu não me coloquei no lugar do abençoador. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o apóstolo Paulo diz assim: eu só ganho o galardão se eu fizer por livre e espontânea vontade. Oi, meu amor. Então entenda essa noite. Você tem que evangelizar, sim ou não? Sim, é mandamento, mas amigo, faz porque você quer, não porque estão te obrigando. Porque se estiverem te obrigando, você é dispenseiro, desculpa. Você não vai receber galardão de Deus e Deus não vai receber o teu trabalho. Porque Deus precisa de homens e mulheres que sirvam de todo o seu coração. Eu estava comentando ontem que eu passei por um trauma muito grande. Assim que eu me converti, a gente foi passar um desafio de evangelismo lá na Sans Pena, na Praça da Tijuca. E aí me deram um livrinho pequenininho que tinha assim 5 pontos para você ganhar uma pessoa para Jesus em 5 minutos. E aí o negócio era você parar alguém e dizer: você me dá 5 minutos da sua atenção? E eu pegava aquele livrinho e lia para ela: aqui está escrito que Jesus, que Deus deu o seu filho para morrer por nós, né? Segundo ponto, né? E ia lendo aqueles pontos. No final dizia assim: então você entende que Ele é Senhor da sua vida? Você quer entregar a sua vida para Jesus? E aí a pessoa dizia se queria ou não queria, né? E aí, se ela dissesse quero, aí você faz oração com ela, de confissão, beleza, aceitou Jesus. Aí saía de lá, preenchia uma ficha: fulano de tal aceitou Jesus
do livrinho de 5 minutos. Fui eu lá, com o livrinho. Aí eu ficava olhando para a Praça Sans Pena e falava, me manda uma irmã do coque do roupão, aleluia. Que eu vou chegar e falar de Jesus, ela vai falar, terra Jesus, e não tenho trabalho. E aí eu ficava procurando, irmão, eu mirei todas as pessoas erradas. Eu comecei a falar, a senhora me dá 5 minutos? No início até me dava, né? Por educação. Quando eu começava a falar, a pessoa, não me interessa não, eu virava as costas e ia embora. Eu fiquei o dia inteiro na Praça Sans Pena. Voltei com a minha folha em branco, ninguém aceitou Jesus. Eu não ganhei uma pessoa em 5 minutos para Cristo. E eu voltei para casa desnorteado. Falei, meu Deus, que traste que eu sou, não sirvo para nada. E aí, quando tivemos a reunião com o líder falou, e aí, me apresentem as fichas. O outro falou, eu ganhei 20 pessoas para Jesus. Que isso, você é muito bom evangelista. Olha Deus aí, honrando. E eu querendo esconder a minha. Aí quando chegou a minha vez, e você? Falei, então, pastor, o povo estava com o coração duro. Não estava querendo mudança, transformação, não. Aí ele falou, minha filha, isso é muito complicado, hein? Você ficou o dia inteiro lá e não ganhou ninguém para Jesus. Eu falei, ninguém, pastor. Aí ele falou assim, é uma pena, né? Porque você não está habilitada a evangelizar. Você não tem habilidade, capacitação para evangelizar. Isso é muito ruim. E eu saí de lá arrasada, com meu coração apertado. E à medida que eu fui crescendo na comunhão com o Espírito, eu fui entendendo, amigo, que alguns Deus dá vara para pescar. Pesca um peixe de cada vez. Outros Deus dá rede, foi isso que Ele me deu. Na vara não pesco ninguém, mas na rede, amigo, vem peixe pra caramba para Jesus. Porque é a habilidade que Deus me deu. Se eu tivesse desistido na história dos livrinhos, eu não estava aqui hoje. Por que eu não ganhei uma vida para Jesus naquela tarde? Porque eu estava fazendo obrigada. Me obrigaram a fazer. Eu fui obrigada, eu estava como dispenseiro. Sem entender, perdido no meio do espaço. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, que a pregação do Evangelho é extremamente importante, mas faça ela do jeito que Deus chamou você para fazer. Deus chamou gente para evangelizar cantando. Deus chamou gente para evangelizar dançando. Deus chamou gente para evangelizar pregando a palavra. Deus chamou gente para evangelizar no tete-a-tete, no relacionamento. Onde é que você encaixa? Onde é que você se encaixa? Faça como Deus te chamou para fazer. E não desista de pregar o Evangelho. Porque quando você estiver fazendo do jeito que Deus escolheu você para fazer, você faz de coração grato. Você não faz debaixo de obrigação, de julgo, porque tem alguma coisa errada, amiga. Se você está fazendo obrigado, é pesado, é chato, é cansativo. E a Bíblia diz que o fardo e o jugo são leves e suaves. Tem uma coisa errada. Não pode ser desse jeito. E o apóstolo Paulo, que está um pouquinho na nossa frente, diz para os irmãos de Corinto, vamos parar com isso. Nada de ficar se enchendo porque você está ganhando vida para Jesus. Você faz mais do que a sua obrigação. E a segunda questão, faça isso porque você quer. Não é porque tem ninguém te obrigando, não. Porque se tiver alguém te obrigando e você estiver fazendo obrigado, não vai servir para Deus. Você tem que fazer com o coração grato e cheio de amor. Você está alcançando? Diga amém. Aí acompanha o que a Bíblia diz. 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, aos gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa dizendo que o Paulo usou de falsidade para ganhar gente para Jesus, que estava valendo qualquer negócio. Ele já virou uma bagaceira esse negócio aí, né? Não foi nada disso. A Bíblia diz que ele se fez de judeu. Ele era judeu.
Ele era judeu, ele tinha cidadania romana por conta da cultura e vida financeira do seu pai, da sua família. Ele já tinha entendido que estava fora da lei por conta da pregação do Evangelho de Cristo. E teve relacionamento com os gentios. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que ele não se fingiu ser alguém que ele não era. Ele se colocou no lugar das pessoas pelo qual ele pregava. Então, se ele estava no meio de judeus, ele se comportava como um judeu. O que o judeu faz? O judeu só senta na mesa junto com pessoas conhecidas. O judeu não come uma série de comidas. Então, quando ele estava no meio de judeus, ele se comportava como judeus. Por quê, pastora? Porque as pessoas só vão ouvir o seu discurso depois que você ouviu delas. Ninguém ganha ninguém para Jesus sem relacionamento. Então, o que o apóstolo fez? Eu vou me sentar com os judeus, nós vamos falar da lei de Moisés. Nós vamos falar da Tanakh, nós vamos falar da Torá, nós vamos falar do Talmud, porque eu sei que é algo que eles gostam de falar. E aí eles começavam a conversar, o papo rendia, aí o apóstolo Paulo aproveitava a deixa para pregar Jesus para eles. Da mesma forma fez com os judeus não ortodoxos, da mesma forma fez com os gentios. Por que, pastora? Porque para pregar o evangelho, amigo, eu preciso me relacionar, eu preciso me colocar no mesmo lugar, me colocar no lugar daquela pessoa, para aquela pessoa entender que eu não sou super-herói, que eu não sou alguém que não tenha defeitos. Porque quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu mostro para ela humanidade. Eu mostro para ela, sei exatamente o que você está passando, porque eu já passei um dia. Um dia eu fui rejeitado, um dia eu fui abandonado, um dia eu sofri quebras dentro da minha casa, da minha família. Aqui, relacionamento unilateral. Onde você se coloca no lugar da pessoa, para a pessoa falar e você depois poder manifestar a palavra de Deus sobre a vida dela, atraindo essa pessoa para você. O apóstolo Paulo fez unicamente, exclusivo isso. Ele, como apóstolo, como alguém que experimentou sinais poderosos na presença de Deus, não se orgulhava da sua posição. Ele não chegava para esses homens dizendo: então, vocês estão todos errados, porque a lei está errada, Jesus aboliu a lei e acabou isso, e vocês têm que fazer o que vocês quiserem. Ninguém ia dar ouvido para o Paulo. O Paulo então se coloca como eles, prega a verdade junto com eles, e ali a palavra vai trazendo libertação e cura, vai trazendo salvação para a vida deles. O Paulo se porta com preocupação. Deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Na autoridade do nome de Jesus, eu não posso cuidar de ninguém se eu não pelo menos tentar me colocar no lugar dele. Quantas pessoas aqui vieram da igreja romana, da igreja católica? Levanta a sua mão. Hoje eu não posso chegar para esses meus irmãos e dizer para eles que a idolatria do diabo, que vai todo mundo para o inferno, porque eu vim de lá. Só que um dia a verdade me libertou, a verdade chegou até mim. Então como é que eu faço? Eu entro aqui, eu sei exatamente, eu também fiz isso, também vivi essa experiência, também carreguei a imagem, também ofereci lá, mas deixa eu te contar, Jesus mudou minha vida. Quando eu tive o encontro com Jesus, as coisas todas aconteceram, mas eu preciso estar aqui, para poder ter esse acesso, senão eu não consigo, eu sou impedida, e é o maior problema da igreja hoje. Nós estamos sendo impedidos de pregar o evangelho, porque qualquer coisa que eu fale está sendo usado contra a igreja. Nem a Bíblia Sagrada mais a gente pode pregar, porque todo o texto que a gente usa está sendo usado contra nós. Nós nunca recebemos, de um tempo para cá, tantos homossexuais na igreja. E eles têm vindo nesse lugar, têm sido amados, têm sido acolhidos, e a palavra está libertando um a cada um no tempo poderoso do Senhor. Aleluia! Porque eu não posso repelir, senão eu não prego o evangelho. Eu tenho que trazer para perto, eu tenho que ganhar para mim.
abraçar, beijar. Encontrei uma pessoa, um amigo de alguns anos atrás, nos convertemos juntos na mesma igreja. Hoje ele frequenta uma outra denominação. E quando eu encontrei, eu tomei um susto. Porque a imagem que eu tinha era dele jovem, na mesma época que eu, porque eu continuei jovem, ele não, né? E ele com o braço todo tatuado, cheio de piercing no nariz, nas orelhas. Eu tomei aquele susto. E aí nós começamos a conversar, ele falou, puxa, eu tenho visto, você está lá na igreja pregando, Deus cumpriu a palavra, eu lembro quantas vezes Deus disse que ia dar a igreja para você. Eu falei, pois é, Deus cumpriu o propósito, e ficamos conversando. E ele falou assim, vocês aceitam gente lá assim, igual a mim? Aí eu falei, você está bem, amigo, tem uns lá pior que você. Eu falei, claro que aceitamos. Mas a senhora prega contra? Eu falei, amigo, eu tenho pregado a Bíblia Sagrada. Mas vou deixar essa história para lá, né? Mas eu falei para ele assim, mas sabe qual que é a nossa diferença? São coisas dessa terra. Porque eu entendo que o piercing e a tatuagem me bloqueiam de ter uma caminhada no mundo espiritual, mas não tira minha salvação. Se você confessou Cristo como Senhor e Salvador, e eu confessei, nós vamos caminhar juntos no céu. Porque é assim que é feito. As nossas diferenças são de âmbito espiritual, de conteúdo e visão no espírito, não para métodos de salvação. Então, amigo, em nome de Jesus, para de dividir a igreja que Cristo não dividiu. Para de dar nomes para a igreja que Deus não deu. Nós temos a igreja dos alegrados, nós temos a igreja dos sérios, nós temos as igrejas dos tatuados com piercing, nós temos igreja de tudo que é tipo. Amigo, não cabe a nós julgar. Eu só vou ganhar pessoas para Cristo se eu me colocar no lugar delas. E se eu tiver uma palavra que as incite a tentar descobrir a verdade, isso vai trazer transformação e cura sobre as suas vidas. Você está me alcançando? Diga amém. É esse o nosso papel. Vamos receber. E à medida que a palavra é pregada, a palavra liberta. A palavra vai sendo pregada, a palavra vai quebrando as cadeias. E quando você olhar, você já não reconhece mais. Deus já fez a obra de uma forma tão maravilhosa que se torna até escândalos para nós mesmos. Você está me alcançando? Então observe o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 22. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Essa é uma das piores partes do texto para mim. Porque esse é o nosso grande problema. Quando eu estou lidando com o ímpio, com alguém que não tem a Cristo, e a pessoa diz assim, eu estou passando por esse problema, eu estou vivendo essa dificuldade. Ao invés de você se fazer fraco para ganhar ele, você deixa a soberba tomar conta de você. Isso é um problema espiritual. Sabe o que é isso? Fraqueza. Você tem distúrbios emocionais sérios. Você tem assim. Eu identifico esse caso de longe. Você é menino. Nós nos colocamos numa posição de exaltação completamente desnecessária. Porque certamente Deus tratou a minha vida e a sua vida para que eu possa tratar a vida de alguém. Deus curou minhas feridas para que eu possa dizer para os meus irmãos, feriram a mim dessa forma, mas a bálsamo em Gileade, o bálsamo me curou, me tratou e eu estou aqui de pé. Certamente as obras que Cristo fez na minha vida, fez em função de um testemunho. Você é queridinho do papai, amém? Deus ama você, a cada um de nós da mesma forma, mas Ele tem tratado você para que você seja o evangelho na vida de alguém, para que as pessoas possam ver a mudança na tua vida e crer na pregação de Cristo.
Então, o Paulo disse, eu me fiz de fraco. A mulher começa a chorar porque o marido saiu de casa. Chora também. É muito doloroso isso aí mesmo. Presta o ombro para ela chorar, deixa ela babar tudo. Depois, amigo, com calma, a palavra vai sendo ministrada. O que eu não posso é me colocar numa posição de exaltação e soberba e humilhar aqueles que estão começando a caminhada. Que se eu digo para eles, isso é um problema espiritual, qual a mensagem que eu estou dizendo? Você é do diabo, eu sou cheio do espírito. Você está cheio de bicho na sua vida, eu não. Então eu não posso me dar ao luxo de ter esse discurso, porque o apóstolo Paulo é um daqueles que deixou exemplo para nós. Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Amigo, passei por isso, olha como eu sofri. Eu vivi isso, eu vivi aquilo. Testemunho para curar. Você entendeu? Diga amém. Continua comigo. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo então começa a dar exemplos típicos da época, porque tanto os gregos quanto os romanos tinham práticas em esportes. Lembra das Olimpíadas? As Olimpíadas eram em Atenas, na Grécia. Atenas é bem perto de Corinto, da cidade de Corinto. Então, de 4 em 4 anos, tinha Olimpíadas em Atenas. E de 3 em 3 anos, tinha uma mini Olimpíadas na cidade de Corinto. Jogos hípicos, onde eles colocavam 2 embarcações puxadas por corda, homens, para tirar esse barco da água e puxar para a terra. E eles competiam, agilidade e força. E de 3 em 3 anos, então esses homens treinavam para esse episódio. Então Paulo traz uma linguagem de competição que eles estavam acostumados a ver. É uma cidade olímpica, é uma cidade que foi desenvolvida e preparada para receber os jogos. Então observe o que o apóstolo Paulo diz. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptíveis. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês sabem que para competir em Atenas ou para competir em Corinto, eles trabalham duro, quase um ano inteiro. Eles se esforçam, eles entram em condicionamento físico, eles treinam. E hoje em dia, tem atleta que começa a treinar hoje para lutar na próxima Olimpíada. Fica às vezes 3, 4 anos direto em treinamento. Então olha o que o apóstolo Paulo falou. Olha a dedicação desses camaradas. Esses camaradas se dedicam na alimentação, eles se dedicam cumprindo um horário rígido da sua vida para o exercício de um dia só, correr. E lá, a pista do atletismo de Atenas tem 200 metros só. É uma tirada só, né? É só um estouro. Então ele diz, eles passam o ano todo treinando para correr uma corrida que acaba em segundos. E o apóstolo Paulo diz, para ganhar uma coroa corruptível, porque eles receberam uma coroa de louros. Sabe o que é louro? Que a gente põe no feijão. Louro, uma coroa de louro entregue pelo imperador. Era o prêmio que eles recebiam pela corrida. Então o apóstolo diz, eles têm um ano inteiro de dedicação para ganhar uma coroa de louros que vai apodrecer, corruptível, vai se destruir ao longo do tempo. Então entenda, esse não é o nosso papel. Nós não vamos gastar nossa energia, nossa força buscando coisas que serão consumidas. Nós vamos adquirir uma coroa incorruptível, porque é a manifestação do galardão de Deus sobre a vida do crente. Uma coroa que não se desfaz, que não deteriora, que não estraga, porque é eterna diante do céu. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para ele, ei, vamos parar com isso. Vamos ter determinação sim. Vamos buscar alvo sim, vamos nos preparar sim, mas não para as coisas dessa terra. Vamos nos preparar para ganhar uma coroa incorruptível. Essa que ninguém vai tirar da nossa cabeça. Que o inimigo não tem poder nem autoridade para roubá-la de nós. Esse tem que ser a nossa vontade. E aí ele termina dizendo assim, 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto,
não como desferindo golpes no ar. Ele diz assim, essa é a escolha da minha vida. Eu também decidi viver essa vida, eu me preparo para cumprir aquilo que Deus me chamou. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, como é que você faz a obra, hein? Você é daqueles que tem célula, pega o papelzinho da célula, lê meia hora antes de começar a célula para dar célula? Ou você é aquele que se prepara, que dá o seu melhor, que entende que precisa dar o seu melhor, que você não está lidando com papel, você está cuidando de vidas, são pessoas que estão ali, quebradas, que precisam de atenção, que precisam de unção para quebrar o jugo. O apóstolo disse, eu tomei essa decisão, eu me organizei para viver uma vida dessa, eu tenho metas na minha vida sim. Agora, o problema é que eu não fico esmurrando o ar. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu não me preparo para impor minha força e o meu alvo em coisas que não dão em nada, porque isso é dar soco no ar. Você impõe força sobre o punho, determina o alvo, mas você não atinge nunca nada. O apóstolo Paulo estava dizendo, até para ser servo de Jesus Cristo, você tem que abrir sua mente. Porque tem muita gente dando soco, achando que está dando soco no diabo, não está dando em nada. É soco no ar, só está tendo desgaste físico, cansaço, nada acontece. Por quê? Porque não tem direcionamento, não tem coordenação, é tudo feito de qualquer jeito. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E o apóstolo Paulo termina, e eu vou terminar, versículo 27. Para mim, o grande texto dentro desse capítulo que nós lemos. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tenha pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ao invés de perder tempo dando soco no ar, sem efeito, sem causa, sem propósito, eu tenho esmurrado a mim mesmo. E tenho feito do meu corpo escravo do Evangelho. Por quê, pastora? Para que eu não venha cair em pecado, em transgressão, em vaidade, em soberba, em mentiras. Então eu tenho praticado uma vida onde eu aprendi a esmurrar a mim mesmo, para que eu não venha a viver uma vida que desagrada a Deus, porque não vai valer nada eu ter pregado o Evangelho para uma porção de gente e no final todo mundo entrar e eu não. Porque a maior derrota de um homem é ele ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Ele trabalhar no Evangelho de uma forma religiosa e não se preocupar consigo. Não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ganhar gente para Jesus, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que fazer célula, porque eu tenho. E Jesus está olhando, dizendo para mim e para você, e você como tem estado? Como tem estado a sua vida? Porque Deus não nos quer dentro de um processo religioso, porque a gente só pode dar o que tem. Conheço uma opção de gente que tem uma facilidade danada de pregar o Evangelho, ganha gente para Jesus igual água, mas a vida do camarada está mais suja que pão de galinheiro. De que vai valer isso diante de Deus? Eu ganhei muita gente para Jesus. Aí Jesus vai pegar assim a ficha e vai dizer, como é seu nome mesmo, hein? Quem é você? Que eu não te conheço. Porque não viveu uma vida para ganhar uma coroa incorruptível. Estava pregado em fazer ao invés de ser. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, eu vou respeitar a opinião de vocês, agora vocês vão me ouvir. Porque eu não estou aqui para discipular e formar pessoas que vão se encher de soberba porque estão ganhando gente para Jesus, porque a igreja de Corinto encheu. Não estou aqui para apoiar pessoas que vão fazer o Evangelho, vão pregar o Evangelho de forma obrigada. Porque eu sei, eu conheço o mundo espiritual, não vai dar em nada.
Não vão ganhar nada, nada disso vai ser acreditado à vida deles. É palha que vai ser queimada no fogo. E eu estou dizendo, vocês têm que diminuir. Porque o maior exemplo da minha vida e da sua vida é Cristo. Deus se fez homem para habitar no nosso meio aqui, ó. Desceu para falar nos mesmos problemas, na mesma linhagem, na mesma direção. E quem vocês pensam que são? Ele se fez homem, se fez carne para sofrer no corpo aflições. Sentiu fome, sentiu frio, sentiu calor, foi humilhado, envergonhado, para provar para mim e para você que nós podemos. Como seria diferente o nosso discurso se Jesus não tivesse vindo em carne, amigo? Porque nós íamos dizer, Ele é Deus, Ele suporta tudo, Ele tem poder, Ele não precisa sofrer. Ele disse, como eu vou ganhar o mundo se eu não me colocar como eles? Como eles vão olhar para mim como exemplo de perdão, se eu não tomar tapa no meu rosto e não der a outra face? Como eles vão enxergar em mim manifestação de amor, se não me virem amando, se não me virem perdoando, se não me virem sofrendo pelo reino e pela palavra de Deus? Então, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, Jesus é o nosso maior exemplo de tudo. Ele fez tudo isso para que o evangelho fosse propagado de forma suave e leve. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero, amigo, que você vá na tua força, no teu tempo, do jeito que Deus gosta de usar você. Porque aqui ninguém vai obrigar você a ser o que você não é. Aqui você vai pregar o evangelho porque é o chamamento de Deus. Que Deus ordenou que nós pregássemos o evangelho. Mas como que você vai fazer? É do jeito que Deus disse para você fazer. Sem cobrança. Porque senão você não imputa galardão sobre a sua vida. Sem arrogância, sem soberba, porque tudo é para a glória dele. Nos colocando como iguais. Sentir a sua dor, irmão. Sei exatamente o que você está passando. Eu não passei por isso não, mas meu pai passou, minha mãe passou, minha tia passou. Alguma história certamente eu terei para contar, para você se sentir à vontade em abrir a sua alma e eu poder depositar a semente do evangelho em você. Igualdade. E por último, aprendendo a esmurrar a nós mesmos primeiro. Porque a igreja é boa de esmurrar os outros. A igreja é boa de esmurrar os outros, o pecado dos outros. A vida dos outros, mas a si mesmo, Paulo disse, aprendi a esmurrar-me a mim mesmo, fazendo o meu corpo escravo da verdade. É você acordar de manhã e dizer assim, eu não vou transgredir, eu decidi não pecar, eu decidi não aborrecer o Espírito de Deus, eu decidi não fazer a vontade da minha carne, eu decidi não corromper aquilo que Deus me deu. É hoje, é um dia de cada vez, esmurrando o meu corpo para que a verdade do Evangelho permaneça em mim. E por último ele diz assim, e aí eu vou poder contar que eu fui usado pela misericórdia de Deus para ganhar muitas almas para Jesus, mas a minha não foi perdida não, porque eu estava em concordância com a vontade do Senhor. Você entendeu? Diga para esse irmão que está ao seu lado, eu quero que Deus me use para ganhar muitas pessoas para Jesus, mas eu vou cuidar da minha vida para que ela não se perca. Você entendeu? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Chamar o pessoal do louvor. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de comermos do corpo, bebermos do sangue. Você que foi batizado é muito bem-vindo a tomar a ceia conosco, mesmo que você não seja membro dessa igreja. Somos um só corpo, um só reino diante do Senhor. Mas eu quero que nesse momento você faça a sua oração diante de Deus. E você diga para o Senhor, eu quero viver os meus direitos
do Evangelho, mas também quero respeitar os meus deveres. Quero cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus unção, pede a Deus para usar você do jeitinho que você é, para que Deus use a sua vida como testemunho, para que Deus use a obra que Ele tem feito na sua vida como testemunho, que você seja as boas novas na vida das pessoas, e que elas vejam Cristo, que elas possam enxergar Cristo através de você.